Bem-vindos a mais uma jornada de aprendizado e reflexão em nosso canal. Hoje, exploraremos a figura enigmática de Melquisedeque, um personagem de importância ímpar nas Escrituras Sagradas. Sua aparição no Antigo Testamento é marcada por mistérios e simbolismos, despertando a curiosidade e questionamentos sobre seu papel no plano divino. Melquisedeque surge em Gênesis capítulo 14, como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sua história, embora breve, carrega consigo significados profundos que ressoam ao longo das Escrituras e da tradição religiosa. Sua misteriosa aparição suscita reflexões sobre a natureza da fé e a intercessão divina. Ao compreendermos o contexto e o significado teológico da figura de Melquisedeque, adentramos em um terreno fértil para o crescimento espiritual e aprofundamento da fé. Neste vídeo, exploraremos as diversas faces desse personagem e sua relevância para o entendimento da mensagem divina. Prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão, enquanto mergulhamos nos mistérios e ensinamentos que permeiam a figura de Melquisedeque. Afinal, quem foi Melquisedeque? Agora que adentramos esse universo intrigante, é fundamental compreender quem ele foi e qual era o seu papel. Em Gênesis 14, versículos do 18 ao 20, somos apresentados a um encontro impressionante entre Melquisedeque e Abraão, após uma intensa batalha. A batalha citada ocorreu quando Abraão liderou uma expedição militar para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado durante um conflito entre reis da região. Abraão reuniu seus homens e perseguiu os invasores até Dan, onde os derrotou em uma surpreendente vitória noturna. Ele recuperou Ló, junto com suas posses e outros cativos. Ao final dessa batalha, eis que surge Melquisedeque, o rei de Salém, uma antiga cidade que mais tarde seria identificada com Jerusalém. Sua realeza é complementada por seu papel como sacerdote do Deus Altíssimo, uma combinação única de autoridade temporal e espiritual que o torna uma figura singular na história sagrada. O encontro entre Melquisedeque e Abraão é marcado por uma troca de bênçãos e reconhecimento mútuo. Nesse encontro, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, o patriarca, reconhece a autoridade espiritual de Melquisedeque, oferecendo-lhe o dízimo de tudo que possuía como símbolo de respeito e submissão. Nesse encontro, encontramos não apenas um episódio histórico, mas um símbolo poderoso da relação entre o divino e o humano, entre o temporal e o eterno. Melquisedeque personifica a conexão entre o reino terreno e o reino espiritual, lançando luz sobre a complexidade e a profundidade da fé abraâmica. A exploração da figura de Melquisedeque nos convida a contemplar não apenas sua identidade singular, mas também as implicações teológicas e espirituais de sua presença nas Escrituras. A figura de Melquisedeque transcende sua identidade histórica, adentrando os domínios do simbolismo e da teologia. Sua dupla função como rei e sacerdote não apenas o distingue dos demais personagens bíblicos, mas também lança luz sobre aspectos profundos da fé judaica e cristã. Melquisedeque personifica a harmonia entre as esferas temporal e espiritual, unindo autoridade e acesso privilegiado ao divino. Sua posição como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo ressalta a interconexão entre os domínios terrenos e celestiais, apontando para uma compreensão mais ampla da natureza da divindade. Na tradição judaica e cristã, Melquisedeque é reverenciado como um arquétipo do sacerdócio real, comparado inclusive à figura de Jesus Cristo como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A comparação entre Melquisedeque e o sacerdócio, delineada no livro de Hebreus, revela a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação às tradições antigas. Melquisedeque emerge como um símbolo da perfeição e da plenitude espiritual, apontando para a consumação de todas as coisas em Cristo. A interpretação de Melquisedeque como um tipo de Cristo lança luz sobre sua significância teológica e espiritual, conectando o Antigo e o Novo Testamento. Nessa perspectiva, Melquisedeque não seria apenas um personagem histórico,
mas sim um possível símbolo profético do Messias prometido. Ambos, Melquisedeque e Jesus, ocupam uma posição única como sacerdotes reais, transcendendo as limitações do sacerdócio e apontando para uma ordem superior. Suas vidas e ministérios estão entrelaçados em uma narrativa divinamente orquestrada, revelando a profundidade do plano redentor de Deus para a humanidade. Com isso, entremos no ponto-chave da dúvida. Será que Melquisedeque e Jesus foram o mesmo ser? Ou seja, será que Melquisedeque teria sido uma aparição de Cristo pré-encarnado? Essa é uma dúvida que perdura por séculos. Além dessa análise e possível comparação, alguns estudiosos consideram que Melquisedeque poderia ter sido o profeta Enoque ou até um anjo de Deus. Vamos fazer uma breve análise e comparação para que possamos entender um pouco melhor. Primeiro, o nome Melquisedeque significa Rei da Justiça. Além disso, ele era rei de Salém, onde Salém em hebraico significa paz. Em resumo, analisando ambos os nomes, ele seria considerado o Rei da Justiça e o Rei da Paz. Obviamente, os seres humanos falíveis não conhecem o caminho da paz, como dito em Romanos 3. E usar semelhante título para qualquer homem seria praticamente uma blasfêmia. O próprio Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, como citado em Isaías 9, versículo 6. Segundo, é interessante notar que Melquisedeque, como citamos anteriormente, recebeu Abraão com pão e vinho, coisas essas que mais tarde seriam símbolos do sacrifício da Páscoa de Cristo, em representação do seu corpo e do seu sangue. Melquisedeque também se dirige a Deus e o trata como o possuidor dos céus e da terra. E depois de quase 2000 anos, Jesus Cristo também se dirigiria ao Pai chamando-lhe Senhor dos céus e da terra. E terceiro, a semelhança entre Melquisedeque e Jesus torna-se visível conforme analisamos Hebreus 7, versículo 3, que descreve Melquisedeque como um ser sem pai, sem mãe e sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, e que permanece sacerdote para sempre. O seu sacerdócio nunca teve fim. O único sacerdote que se ajustaria a essas qualificações somente poderia ser o Verbo preexistente, o grande ser que estava presente antes da própria criação, como dito em João 1. A descrição sem pai, sem mãe, significa muito mais do que apenas a suposição que os vínculos familiares de Melquisedeque foram simplesmente omitidos do relato de Gênesis. Ele não tinha pais humanos. No contexto, a frase, não tendo princípio de dias nem fim de vida, esclarece totalmente esse ponto. Finalmente, a expressão semelhante ao Filho de Deus é mais uma forte evidência da identidade de Melquisedeque. Ele era semelhante ao Filho de Deus, porque ele ainda não era, na realidade, o Filho de Deus. Isto é, ainda não tinha sido gerado como ser humano pelo Deus Pai, através da intervenção do Espírito Santo. Sendo assim, Melquisedeque não podia ter sido o Deus Pai, porque ele era o sacerdote do Altíssimo. Ele só podia ter sido, então, o próprio Verbo eterno preexistente, que mais tarde tornaria-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Analisando essas informações, temos indícios de que eles poderiam ter sido o mesmo ser. Mas, como não existe uma resposta clara e exata sobre isso na Bíblia, essas análises não podem ser consideradas certezas absolutas, mas sim pontos para reflexão. O significado teológico e espiritual da figura de Melquisedeque para os cristãos reside na sua capacidade de apontar para a plenitude e perfeição encontradas em Jesus Cristo. Como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus transcende as limitações do sacerdócio terreno, oferecendo perdão, graça e salvação a todos que o buscam de coração sincero. Dentro da tradição judaica, as interpretações sobre Melquisedeque também variam muito, refletindo a complexidade e riqueza das Escrituras. Embora seu papel seja menos proeminente do que na tradição cristã, Melquisedeque ainda desperta interesse e especulação entre os estudiosos judeus. A etimologia do nome Salém é objeto de debate entre os estudiosos, com algumas interpretações sugerindo uma ligação com a cidade de Jerusalém. Essa associação lança luz sobre a importância espiritual e simbólica de Salém como um precursor de Jerusalém, cidade central para a fé judaica e cristã.
Dentro da tradição rabínica, Melquisedeque é frequentemente interpretado como uma figura histórica e simbólica, representando a justiça e a paz que devem prevalecer no mundo. Sua associação com Abraão e sua bênção revelam a importância do reconhecimento mútuo entre os povos e a busca pela harmonia e reconciliação. A jornada de descoberta e reflexão sobre Melquisedeque realmente é envolta de mistérios, e é importante recapitular os pontos-chave que exploramos. Melquisedeque, como figura enigmática e significativa nas Escrituras, personifica a conexão entre o reino terreno e o reino espiritual, unindo autoridade régia e acesso privilegiado ao divino. Para os cristãos, a figura de Melquisedeque transcende o contexto histórico, apontando para a plenitude e perfeição encontradas em Jesus Cristo. Sua dupla função, como rei e sacerdote, prefigura a obra redentora de Cristo, oferecendo esperança e salvação a todos que o buscam com sinceridade de coração. Diante das profundas verdades reveladas por Melquisedeque, somos desafiados a aplicar os ensinamentos extraídos de sua história em nossa vida cotidiana. Independentemente de termos certeza ou não se Melquisedeque foi Jesus, uma coisa é certa: sua busca pela justiça, paz e reconciliação nos inspira a ser agentes de transformação em nossas comunidades e no mundo. Que possamos, assim como Melquisedeque, sermos instrumentos de bênção e reconciliação em nosso mundo, refletindo os valores de Deus em nossas ações e atitudes. Que essa reflexão sobre a figura de Melquisedeque inspire seu desejo de aprofundar-se no estudo da Bíblia e descobrir mais sobre os tesouros espirituais que ela contém. Se este conteúdo inspirou e edificou você, compartilhe-o com amigos e familiares. Convide-os a se juntarem a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores e educativos que alimentarão sua fé e enriquecerão sua vida. Que as verdades reveladas neste estudo ecoem em nossos corações e nos conduzam a uma fé mais profunda e a uma vida mais comprometida com os valores do reino de Deus. Com gratidão e expectativa pelo que está por vir, desejo que a luz da verdade divina ilumine o seu caminho e que a paz de Deus guarde o seu coração. Até a próxima jornada em nosso canal, onde continuaremos a explorar os mistérios e maravilhas das Escrituras. Que a graça e a paz estejam com você. Até a próxima!